E é isso aí, tamo de volta, Valtinho. Vamos mais uma vez. A dupla Bora. dinâmica aqui, ó. É isso aí, bora pra mais um mega episódio aí, uma super gravação. E hoje pra falar de um tema que pega, hein? É os dois, né? É? Como ganhar e quando não perder. Ah, né? boa. Como ganhar dinheiro e como não perder dinheiro, que, como a gente já vinha falando, já é um Já é um grande bom, passo, né? Grande Isso aí. passo. Bom, então de novo aqui, Podtex, episódio de número 20, pra gente não deixar falar e nem errar. Mas, claro, se você ainda não viu os episódios anteriores, não custa nada. Volta lá, né? Desde o episódio número 1, muita conversa bacana, muita coisa legal que a gente já conversou aqui. Bastante convidados especiais que vieram aqui falar com a gente. E hoje, claro, de novo, um super convidado aí. Foi difícil de tirar o homem de lá, viu? Foi. Difícil, viu? Foi, né? Desafiador. Desafiador, né? Mas a gente consegue. Com jeitinho, né? Com muita conversa na resenha ali. A gente trouxe aí hoje o Marcelo Ciconelli. Ele vai se apresentar um pouco mais, vai falar um pouco dele, do histórico aí de carreira que ele tem. E a gente vai aproveitar aí toda a bagagem, todo o conhecimento do Marcelo para poder falar um pouquinho realmente de grana, falar de investimentos, falar de como não perder dinheiro, né? Como de repente melhorar, impulsionar ainda mais aí o seu negócio. E aí, Marcelão, obrigado aí por ter topado esse desafio de vir conversar com a gente. Eu né? que agradeço. Tenho não precisou certeza falar que muito, vai. Uma vez ser, e meia você já me convenceu. Mas pra gente achar a agenda, deu um trabalhinho, sim. O homem trabalha demais, gente. Você é doido. Não é igual a gente, né, Valtinho? A gente marcou, a gente vem, né? A gente Mais fácil. A gente não tem quase nada, né, pra fazer, tamo tranquilo. Não, Teu celular tá Tá aqui suave, quieto, né? aqui, minha parte tremendo aqui. É isso aí, Marcelão. Se apresenta aí pra galera, Boa. fica à vontade e manda bala aí. Obrigado aí pelo convite. E antes de mais nada, só queria saber se a gente tem algum patrocínio de alguma bet, alguma coisa, porque eu vou falar mal aqui. Então, Não tem bet Não, nenhuma. pode falar tudo, Se é pra falar ganhar tudo. dinheiro e pra perder dinheiro, ali é o lugar certo. É o cara. lugar certo. Então Boa, a gente. boa. Tô brincando, mas. E quase não tem bet agora, né? Né, Você assiste algum jogo de futebol, é 7, 8, 7, que tá 8 na bet. mesma. É só não falar mal do tomada. Tigrinho, que tá em alta. Né? Não O pode. Não, nem vou falar disso, porque isso aí pega no coração, é outra Não, coisa. isso aí né? magoa. Né? Legal, mas obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo, como o Sader falou. Eu trabalho no mercado financeiro há 22 anos. Antigamente podia entrar com 13 anos, né, no mercado financeiro. Então, falando de 22 anos na mesma empresa, eu trabalho na Caixa Econômica hoje. E passei por todas as fases ali desde técnico bancário até gerente de agência, mudei para investimento, mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais aqui Vamos. sobre isso. E minha carreira eu comecei numa empresa, numa confecção dos meus familiares, que era ali na rua onde é a Tex Lab hoje. Calma, Depois a gente vai falar não também fala um pouco disso ainda, mais não. disso. Calma. Não, só pra Tem muita contar aqui, história, eu trabalhei 6 anos e meio lá como office boy e sempre olhava pro banco, assim, né? Fazia banco, falava, cara, eu quero ser Pelo gerente menos de banco. o cara é do nosso time, do office boy, né? Hoje não tem mais, né, cara? Acabou, cara. Pastinha embaixo do braço, cheque, né? Vai, Ainda bem, rapidinho. Né? Jogava fliperama também. Com certeza, né, cara? Entre um e ali e lá, né? Caramba. Dava aquelas escapadas, né, cara? E aí... prestei o concurso da Caixa, já trabalhava com isso, né? Ia em bancos e tudo mais. E olhava o gerente de banco e falava, nossa, quero ser gerente de banco. E eu fazia muito Banco Safra. E aí, o Banco Safra, os caras chegavam de Audi. E era né? lindaça as agências, né? Aí eu entrei na Caixa e tal. E hoje eu vejo que gerente de banco não é nada disso. Que sonho, né, Que bicho? sonho, né? Então eu fiquei pouco tempo em agência, fiquei 16 anos em agência. Pouquinho. E aí trabalhando em todas as áreas dentro da agência, desde pessoa física, pessoa jurídica, governos, que tem bastante influência, né, da parte governamental. Na Caixa, a gente trabalha muito com prefeituras, com órgãos estaduais, municipais, federais, então tem bastante esse contato. Acho que a Caixa é um banco que um dia, quem não teve um relacionamento ainda vai ter. É meio que impossível não ter um relacionamento num dado momento da vida com a Caixa, né? É isso, a gente fala muito isso, né? Porque tá na vida de todos os brasileiros, desde a infraestrutura, saneamento, até casa própria, pagamento de fundo de garantia, PIS, todo mundo vai precisar da Caixa. Exatamente. Então tem que ter um vínculo, um contato com a Caixa, é isso que a gente sempre fala, né? Por isso que eu trouxe o Marcelo aqui, né? Nada melhor do que estreitar esse processo.
E fiquei 16 anos em agência e saí para a área de investimentos na Asset, que é a gestora de fundos de investimento. Então, a maioria dos bancos tem uma Asset, né, que aí cuida do patrimônio dos cotistas. Então, você vai aplicar um dinheiro num fundo de investimento, quem vai fazer a gestão desse fundo somos nós lá, a gestão de fundo de investimento. Para separar do que é banco e do que é dinheiro de cliente. Porque tem o Chinese Wall, e aí quem estuda CPA 10, 20, que são as certificações do mercado financeiro, sabe muito bem disso. E para separar, porque eu não posso emprestar dinheiro do banco, há conflito de interesse, a gente vai falar um pouco de Selic aqui, essas coisas e tudo mais. Então, há essa separação. Então, hoje, a Caixa Asset é a 4ª maior gestora do mercado financeiro. Em torno de 1.000 assets nós temos no Brasil. E a gente faz a gestão de aproximadamente 520 bilhões de reais. Uma grana. Então, é uma grana muito... Dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer. E opera com CNPJ diferente, é tudo realmente diferente. Tudo separado, tem que ser separado. Né? Legislação tem que ser separado. E o mercado todo de fundo de investimento tem 9 trilhões de reais. Então, é um mercado muito grande que poucas empresas ainda acessam para fundos de investimento, para buscar recursos no mercado. Então, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre isso, para vocês terem essa noção dessa grandeza, né? São 9 trilhões, a gente hoje faz a gestão de 520, 530 bilhões de reais. É bastante grana. É muita grana, não, muita grana. Com certeza. E é o que você falou. E talvez ainda sem todo mundo estar acessando, esse número talvez ainda poderia ser muito maior. Né? Com certeza. A gente tem hoje... Falando em bolsa de valores, não é fundos de investimento, mas quem compra ações diretamente na bolsa, 3 a 4% da população brasileira. Praticamente ninguém. Pouquíssimo. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, Europa, esse número passa de 60%, Nossa, 70%. Então, o mercado acionário brasileiro... E aí, eu acho que é mais questão de educação financeira. A gente está entrando essa semana com o ENEF, o Brasil está entrando que é a Semana Nacional de Educação Financeira. Então é bacana falar de educação financeira na escola, assim como é interessante falar sobre empreendedorismo, né? Tem que ter isso na escola. Isso, né, inclusive, já foi até tema que a gente já até debateu aqui, que é algo que, por exemplo, eu sinto muito falta. Eu tenho bastante gente na família que é da área educacional, o Valtinho vem trabalhava em escola, e a gente sente muito essa falta de ter base financeira educacional na escola, né? Sim. Se fala, às vezes, muito de assuntos mais comuns, né? Digamos, história, geografia, blá. Mas, né? Mas a base financeira ainda é muito pouco debatida. É até interessante porque o empreendedorismo já entrou bastante. E se colocaram bastante coisa, é verdade. Né? Aí ensinaram o cara a empreender, mas não conseguiam administrar o dinheiro dele. Mas não sei se só nos grandes setores, nos grandes centros financeiros, vamos dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Se você vai no Brasilzão, e a gente atende o Brasilzão inteiro, cara, você vê uma desigualdade assim muito grande, né? A falta de coisas básicas, né? O que é crédito, o que é débito, se eu parcelar tenho juros, se eu pagar à vista tenho desconto, caramba, guardar dinheiro, isso é muito importante, né? A gente fez um trabalho lá na Asset com adolescentes que estão saindo do ensino médio para falar sobre isso. Cara, você sabe o que é um cartão de crédito? Você sabe o que é um cartão de débito? Se você quer comprar aquele tênis, cara, junta 3 meses, você vai comprar o tênis em 3 meses. E não pagar em 6 meses se você pagar parcelado. Como assim? Não, você ganha um dinheirinho aqui, você vai pagar parcelado, tem os juros. Se você guardar por 3 meses, é melhor do que você pagar por 6, né? Basicamente isso. E a galera sai assim, putz, é verdade, né? E é a galera que está indo para o mercado de trabalho, né? Tá começando como office boy, como qualquer primeira profissão, né? Que é maravilhosa. Então, precisa ter essa base, cara. Tanto de empreendedorismo como de educação financeira e no Brasil inteiro. É muito Eu acho muito que... eu não sei, né? Mas não sei como que isso chegou, mas infelizmente a gente aqui no Brasil trouxe essa questão do parcelamento, que é algo muito proprietário nosso, né? É o que você falou, você pega em outros países, isso não existe. Né? Você não compra e paga em 6, não. Você junta 3 e paga à vista, né? Esse espírito, né? Essa ideia de você juntar dinheiro para depois gastar. Acho que a gente perdeu um pouco isso, né, no Brasil. Eu acho que o grande ganho nisso, que é assim, quando você tá no processo de juntar 3 para comprar, né,
é totalmente diferente de quando você compra e vai pagar, aí assim, pô, já comprei. Aí aquele meu desejo de compra já ficou. Só que eu fiquei com a dívida lá, com o pagamento. Aí me dá vontade de comprar de novo. Quando você tá juntando, você tá naquela expectativa. Então os meses estão passando e você tá na expectativa para ir lá e realizar. Só que quando você realiza, você não tem nada mais para frente. Ou seja, já posso começar a juntar de novo para comprar de novo, né? Isso vem um pouco tem bastante teoria falando sobre isso. Uhum. E aí a gente tem um psicológico muito grande em relação a finanças, que a gente não tem estudado muito isso no Brasil. Tem vários livros falando. Tem não sei se vocês já ouviram falar do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia. Não, já fica a dica aí, hein? É bem legal. Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. É um livro de 450 páginas, é bem denso, assim, mas é bem legal, porque ele fala que tem uma questão na nossa cabeça que a gente pensa com o lado devagar e com o lado rápido. Uhum. O lado devagar, é bem legal o livro, depois não dá para explicar aqui em pouco tempo. Mas tem uma questão psicológica muito grande de a necessidade de ter e depois você ficar com aquela angústia de ter tido, sabe? Uhum. É muito psicológico. Puta, eu preciso ter. A hora que você tem, você fala, era isso? Sério? Agora... Não, mas, assim, não sei se caberia, mas acho que cabe um pouco a questão da ansiedade. O ansioso para conseguir ter agora, sim, devia. Aí depois que ele tem, por exemplo, aí não tem, já curtiu, já não é mais surpresa, aí talvez aumentaria até, inclusive, a taxa de inadimplência de crediário, porque já usufruiu, nem é mais tão importante, deixa correr aí, algo assim. E aí cai no tédio, né? Uhum. Putz, já tive. Aí você vai para um outro, né? Você compra um carro de 100 mil, aí você fala assim, putz, legal, tive o carro. Aí você, na verdade eu queria um de 500. Eu quero um de 1 milhão. Mas o problema que eu vejo é que se você for comprando na sequência, o que vai acontecendo é que você vai acumulando um monte de financiamento. Sim. Sendo que quando você tá na contramão disso, você vai juntando e comprando, você não tem esse acúmulo, porque tá exatamente encaixando e uma das coisas que eu acho que pega muito pra gente essa necessidade do imediatismo. Redes sociais, todas essas válvulas de escape que a gente tem, cara, acaba fazendo com que a gente queira ter isso. A gente, eu sou de uma época que pra eu ter o tênis, eu guardava o dinheirinho ali, ficava esperando, era no Natal, e ganhava uma bicicleta, se passava de ano, não era um negócio assim. Sim. Hoje, as pessoas querem... As crianças, principalmente, né, cara? Quer tudo. Compra. Mas e outra, né? Que nem. Aí tem até um problema, eu acho. E um problema até voltado da parte de tecnologia. A nossa geração hoje, a nossa atualidade hoje tecnológica. Cara, te dá muitas possibilidades, cara. Você conseguir o crediário antes da hora. Né? Sim, claro. Você consegue comprar qualquer coisa e assim, cara, te dá um jeito. Mas então, essa é a questão. Porque eu falei do tigrinho. Cara, a gente quer imediato. A gente quer ficar rico rápido. A gente não se prepara para passa pelas pontes ali, né? Não tem uma reserva de emergência. Cara, é essencial fazer isso, entendeu? Então, cada vez mais eu acho que esse tema de educação financeira tem que estar no debate presente. E aí, só finalizando, agora eu tô eu saí da Asset, né? Tô destacado da Asset para um outro projeto, que é uma transformação digital que a Caixa está fazendo, né? Chamado TEIA, que a gente chama lá, é um símbolo ali para essa transformação digital, e agora eu estou na parte de relacionamento de customer experience, então experiência do cliente, como que a gente encanta o cliente com os produtos e serviços que a gente tem lá dentro. E eu acho que todas as empresas têm que olhar para o cliente de uma forma que a gente não está acostumado, né? Ele quer esse imediatismo, ele não quer pagar o financiamento por 30 anos, mas ele vai ficar comigo por 30 anos, se ele não pagar antes, né? Então, é mais que um casamento, muitas vezes. Sim. Então, eu preciso ter essa experiência do cliente muito bem determinada, firme ali, todas as empresas, né? Você não pode isso é uma mais coisa que a gente sempre fala, é sempre para o cliente, isso não tem jeito, porque uma empresa sem o cliente... Mas não imediato, né? Então, você não quer que ele compre um produto e acabe, você quer ele como cliente. Exato. Né? Eu acho que a gente perdeu essa essência muito nas empresas, né? A gente quer muito imediato, quer tudo agora, e acabou esquecendo do relacionamento com o cliente a longo prazo, aquela coisa de antigamente, fio do bigode, não tem mais, né? Não tem a gente tem que reviver isso. Tem muito clique e compra, né? E o clique e compra até
parecido com o que a gente estava conversando antes da gravação. Não quero falar com ninguém, não quero nada, eu só quero clicar, comprar e quero que chegue na minha casa e não quero nem falar com o entregador. Não quero me envolver com nada, cara. E tem esse outro lado, que talvez até um pouco mais da nossa geração, que quer construir esse relacionamento, não quer fazer uma venda só, quer fazer várias vendas, quer, além de vender, depois ajudar o cliente naquilo que foi vendido, né? Porque o momento da venda é aquilo, é o que você falou, às vezes eu compro e tá, e aí? Mas, cara, e depois, né? Sim. O que vem depois? Então, essa questão de estar se relacionando com o cliente, pra gente, principalmente na TexLab, faz muito sentido, porque é aquilo que você falou, muitas vezes o nosso modelo de negócio é parecido com um casamento. Sim. É de longa data. Para romper dá mais trabalho do que manter. Sim. Né? Então... E o empresário tem que ter isso na cabeça. Qual que é o que eu preciso? O meu negócio é clique, compre, retire e não fale comigo? Beleza. É um negócio. É um negócio. Só que como que eu trato meu cliente nesse negócio? Eu preciso ter a consciência de que eu preciso de muito cliente, né? Essa rotatividade, muitas vezes o mesmo cliente, talvez. Ou o meu negócio é mais artesanal, é o meu brigadeiro artesanal que vai pegar no sentimento do cara ali, tipo... Que vai fazer ele pagar do Ratatouille, valor, né? Que ele para assim, a explosão ali, né? Ele fala, caramba, eu vivi a minha infância, né? Nesse brigadeiro aqui. Qual que é a minha situação? O empresário precisa ter isso muito bem definido. E às vezes o empresário tem só uma paixão e o saber fazer. Ele não consegue olhar para isso e falar assim, putz, é verdade, eu preciso... Para qual caminho eu sigo agora? E aí a hora que você vai crescendo, é difícil, né? Como você citou, o empresário, pelo que eu acompanho e analiso, ele sempre tem para ele muitas decisões. Então ele tem que tomar cuidado com a decisão financeira, com a administrativa, com a venda, com produção, né? Enfim. E aí até para a gente cair aqui no assunto do tema financeiro, né? Dentro de tudo que você já viveu, Marcelo, o que você entende ali que muitas vezes acaba travando, né? Você é um cara que convive com bastante gente, certamente com bastante empresário. O que trava o cara financeiramente no dia a dia, né? A gente ouve falar muito de fluxo de caixa, pô, não tenho dinheiro, né? Pô, mas eu tô vendendo pra caramba e como é que pode eu ter vendido um monte e não tenho dinheiro no caixa pra pagar a conta, né? Então, o que você ali, dentro de tudo que você vive, o que você enxerga que trava o cara ali? São vários fatores, né? Um dos principais que eu vejo, assim, que é o que você falou. É essa mistura entre caixa pessoal e caixa da empresa. Isso já é um negócio que arrebenta, né? E a gente tem a questão econômica e financeira. Eu posso estar economicamente bem e financeiramente quebrado. O que é isso? Puta, eu tenho patrimônio, tenho tudo e não consigo pagar a conta de água do mês seguinte. Ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar economicamente bem e financeiramente bem também para pagar as contas do dia a dia. E muitos empresários têm essa ideia na cabeça de meu produto e tudo mais, esquece desse lado importante. Então, e hoje a gente tem tanta ferramenta, tanta situação, inclusive com o IA, que a gente pode contratar os caras para fazer isso para a gente, né? Eu não sou, empresário, eu não sou perito em fluxo de caixa. Cara, contrata uma empresa para isso. Você vai pagar baratinho ali. Eu preciso de um contador bom que vá me dar todos os... informações, respaldo. Para onde eu posso ir com esse imposto? Para onde eu posso ir com esse? Não tomar um bonde lá na frente. Né? E aí, muitas vezes a gente vai pelo mais barato. E aí o mais barato, ele faz aquilo ali e acabou. Você não tem suporte nenhum, não tem nada, né? Eu passei uma situação pessoal esses dias, justamente isso. Eu fui fazer uns exames e aí o médico falou assim, mas por que você está tomando esse remédio? Eu falei, não, porque esse nível aqui está um pouco mais alto. Ele falou, mas ele identificou por que está mais alto? Não, só me deu o remédio. Então assim, cara, paguei ali o remédio. Só tratou o sintoma num... Ele falou, cara, vamos pesquisar mais para trás. Vamos ver sua família, irmãos, ver se tem... O que está acontecendo, né? E aí uma conversa de 2 horas com o médico. Eu nunca passei por uma consulta dessa, assim, de 2 horas, o cara olhando no meu olho e perguntando. Né? Cara, a gente perdeu essas relações. A gente o empresário precisa ter parceiros nisso.
né? Tem que ter o contador que olha no olho dele e faz um projeto de 3 horas ali com ele sentado, olhando para ele. Tem que ter o cara do fluxo de caixa, tem que ter o assessor para falar se a venda dele tá boa ou não no marketplace. Eu vou usar TikTok, eu vou usar Instagram, eu vou usar LinkedIn. Aí você citou um negócio que é legal. A gente perdeu um pouco dessa questão de relação. E, pelo menos aquilo que você falou, quando a gente era office boy e tal, eu via muito os meus gestores indo na agência, sentando na frente do gerente, trocando uma ideia, tomando um café. E hoje, como é que faz? Porque o próprio banco não quer mais a agência. Ou, não sei, se não quer, ou se não entende que não faz mais sentido, mas uma questão que a gente vê é isso, é só agências bancárias funcionando, fechando. E você mesmo falou, pô, vivi 16 anos dentro de uma agência e para quem é leigo, o primeiro ponto de contato que eu tenho com os especialistas do banco é a agência. Sim. Né? Como que fica isso? Como que isso quebrou, sumiu, ainda existe? A Caixa tenta relutar? Como que tá isso hoje? A gente tem diversas situações em que eu consigo atender o cliente remotamente para aquelas dúvidas pontuais. E aí vai de banco para banco, vai de aplicativo para aplicativo. Você precisa buscar isso no seu banco. Cara, eu preciso de um consultor financeiro. Vai na agência. Dá para conversar. Ainda tem gente, ou no WhatsApp, dá para você fazer isso. Não quero. Cara, eu vi uns links no YouTube lá, eu consigo me virar com essa parte. Cara, vai pro digital. Vai pro digital. Você precisa entender as suas fragilidades. Se isso é uma fragilidade sua, vá buscar ajuda pessoal, né? Com alguém falando com você. E tenha consultores. Eu acho que é isso que é legal. Converse com as pessoas. Talvez não vai ser o cara da sua agência, mas você vai numa outra agência, tem um cara que tem uma experiência maior, fala melhor com você, entende a sua língua e você vai conseguir essa conexão. Eu acho que é criar essas conexões, sabe? Não dá pra gente ficar refém de uma situação só e falar assim, eu não consegui porque no meu banco não funcionou desse jeito. Vai numa outra agência, vai num outro local. Às vezes a gente tem, no próprio site do banco tem várias explicações e a gente não tem muito esse perfil de pesquisa, de ir atrás. Né? A gente quer as coisas mais na mão, mais fáceis. Mais fácil perguntar do que pesquisar, né? Exato. Então, eu acho que tem como a gente quebrar essa barreira, criando essas conexões, sabe? E existe times para isso, para acolher a pessoa, entender o projeto dela e ajudar a direcionar. Sim. Principalmente para a pessoa jurídica, tem ainda, né? Quando a gente fala de atendimento remoto e tudo mais, você acaba massificando muitas informações. E aí acaba, muitas vezes, se perdendo. Mas sempre vai ter um especialista naquilo que você precisa. Né? Eu preciso de investimento. Cara, vai ter um especialista lá falando sobre isso. Procura saber, procura entender que sempre vai ter alguém para cara ajudar. Que vive aquilo no dia a dia e certamente pode ajudar mais, né? Exatamente. Legal. E aí, nessa confusão pessoa física com pessoa jurídica, eu vejo muita gente se perder. E aí achar que, a minha empresa está faturando um monte, só que o fluxo de caixa dele é pequeniníssimo, né? E aí ele não consegue alavancar isso, não consegue jogar para frente isso. Então, faça o dever de casa. Não é porque a empresa está bem que você precisa tirar um Prolabore gigantesco, colocar e andar de Porsche. Né? Deixa o Prolabore na empresa para ela se prosperar. Né? Empresa rica, você vai ser rico. Né? Empresa bem, você vai ser bem. Não adianta, a gente estar voltando nessa questão de imediatismo. Né? Eu acho que eu faturei 1 milhão esse mês, eu preciso tirar os meus, 15%, 20% de lucro, dependendo eu preciso tirar. Cara, reinveste na empresa. Faz essa roda girar para que no ano que vem ele gere mais 1 milhão, mais 2 milhões, e aí sim você vai aos poucos tirando isso, né? E como eu trabalho com investimento, eu vejo muita empresa querendo lucros a qualquer momento. Por isso que eu falei do tigrinho, das bets e tudo mais. A gente tem diversos tipos de fundos de investimento e empresa precisa ter segurança, precisa ter fluxo de caixa, precisa ter... É mais conservadora. Não adianta eu ter uma empresa
e aplicar em ações da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil. Cara, se eu estou aplicando o meu dinheiro da empresa em outra empresa, significa que eu não acredito na minha empresa, não é? Então, eu vejo muito erro assim de empresários tomando dinheiro da empresa como deles e fazendo aplicações e fazendo investimentos em outras empresas. E que não faz sentido, né? Você tem que fazer investimento em outras empresas, em tecnologia, em infraestrutura, para melhorar a sua empresa, não para ganhar aquele dinheiro financeiro, né? Não quero gerar spread para ganhar meu dinheiro. Eu preciso gerar o meu lucro, que senão fecha a empresa e só vou para o mercado financeiro. Entendeu? Então, eu vi muita gente quebrar com isso, principalmente em 2008, 2007, em que a bolsa estava muito, muito alta. E aí a gente ouve como a gente está fazendo aqui, podcasts, né? Cara, e aí você tem que filtrar muito o que as pessoas falam em podcast. Inclusive eu, inclusive nós. Cada um vai ter o seu nicho ali para atender. Mas não tomem como verdade absoluta o que é dito num podcast. Se não identificou, cara, vai atrás. Em 2007, 2008, muita empresa pegou o dinheiro e investiu na bolsa. Aí teve a queda do Lehman Brothers, que quebrou, o mercado financeiro ruiu e tudo mais. Cara, um monte de gente perdeu tudo. Muita coisa. E eu tinha amigos na Caixa que pegaram empréstimo consignado para aplicar na bolsa. Nossa! Mas as empresas muitas vezes fazem isso. Está quebrada no fluxo de caixa, mas está aplicando em outra coisa, entendeu? Então, deixe saneado o dia a dia. E aí sim você vai conseguir fazer melhor. E aí você está alavancado, né? Além de tomar prejuízo na bolsa, ainda tem que pagar empréstimo. Tem que pagar empréstimo. Entendeu? Então é quebrar duas vezes, né, cara? Não bastasse quebrar uma, quebra duas. Exatamente. Aí aquele seu tio, seu cunhado no churrasco, ele só vai falar das coisas que ele ganhou, cara. Lógico. Se ele aplicou em Bitcoin lá em 2010, aí ele vai falar. Só que se ele aplicou agora e caiu, já era. Ele não vai te falar, entendeu? Então cuidado com os gurus de internet, ouça, leia, vá buscar informação. Não é... Ninguém sabe tudo, né, cara? Tem muita coisa e cada empresa tem uma situação diferente. E mais ou menos também o que você falou, né, Marcelo? Tem tipos e tipos de investimento. Por exemplo, eu sou uma empresa, quero manter um dinheiro que de repente eu acabei recebendo antecipado, ou sei lá, um baita projeto que eu vendi, mas assim, eu sou uma empresa, então eu preciso ser conservador, porque eu não sei se aquilo vai acontecer de novo, não vai, e tudo mais. Então, vou num modelo de investimento mais conservador. Agora eu sou pessoa física, sei lá, ganhei um dinheiro adicional, que de repente não vai me fazer falta, quero fazer uma aposta... bônus da empresa, né? Quero fazer uma aposta monstro, que se der bom, eu vou realmente explodir, mas também se não der, eu não vou morrer de fome. Legal. Então, aí talvez... quer acreditar numa bet ou num Bitcoin, ou até mesmo que é o que a gente brinca, né? Apostar na Mega Sena. Apostar na Mega Sena é um investimento de alto risco, mas que se eventualmente se acertar, você vai ter ali a recompensa. Isso é muito legal, porque assim, a gente tem N tipos de investimento, como você mesmo comentou. Hoje a Selic está em 14,75. Cara, 14,75 para você não fazer nada é muita grana. De R$100, R$14 você pegaria de volta, né? Exatamente. Mais de R$1 por mês. É mais de 1% ao mês, né? Que é aquela famosa conta que todo mundo sabe fazer, né? 1%, meu investimento está dando mais que 1%. Nenhum lugar hoje está pagando isso. Os juros nos Estados Unidos está 4,25 e 4,5, que eles usam uma banda lá, uma faixa. Isso porque tá alto, né? Isso porque tá muito alto. Então, por que o cara vai deixar de ganhar 4,5% lá e vai vir aqui para o Brasil ganhar 15%? Por que a nossa taxa de juros está mais alta? Porque a gente tem um risco envolvido. Maior. Não é uma situação em que eu estou num tesouro norte-americano e vou ganhar isso com certeza. De qualquer jeito o dinheiro vai voltar, né? Ou não, né? Dependendo de como que tá hoje, nunca... Essa certeza já era, né? Já não tem certeza para nada, tá? Mas por que eu pago mais aqui no Brasil? Porque eu tenho um risco. Então, sempre que você for fazer um investimento, busca conhecer... eu estou investindo em um CDB de um determinado banco. Cara, tem um CDB de grandes bancos pagando 90%, 95% do CDI, tem esse aqui pagando 120% e tem um pagando 170%. Que é o banco que acabou de nascer lá. Por que ele está fazendo isso? Porque ele precisa
captar para emprestar na outra ponta, mais caro, né? Porque banco é isso, tá? Eu pego de quem está sobrando para emprestar para quem precisa, mais caro, e ganho nessa intermediação. Então, não tem almoço grátis. Se eu estou indo num mais risco, cara, é mais risco. Então, toma cuidado, vê se você pode fazer isso, põe uma parte pequena da sua carteira em relação a isso. O fluxo de caixa da minha empresa. Cara, eu vou usar 90% em fundos atrelados a Selic, 100% do CDI e tudo mais legal. Esses outros 10% eu coloco num fundo de crédito privado, coloco num fundo que vá ter a longo prazo um pouco mais de rentabilidade, sabendo que eu vou correr um pouco mais de risco. Agora, eu preciso conhecer o seu perfil, né? Quando eu entrei no banco há 23 anos atrás, era solteiro, não tinha vida louca. Não vamos falar muito disso, deixa pra lá. Minha esposa vai ver. Ela vai assistir, vai dar trabalho. Isso, Marcelo. Como assistiu dela, né? Deixa pra lá. Então, assim, eu tinha um perfil. Eu era agressivo. Então, cara, tava preocupado. Tinha acabado de mudar. Cara, tava bem, eu era agressivo. Hoje eu tenho 3 filhos, casado, um monte de financiamento, um monte de coisa, financiado a casa e tudo mais. Cara, eu preciso ser mais conservador, né? E não é que eu estou, né, conservador. Talvez... Daqui a pouco eu posso virar agressivo de novo. Imagina, se eu ganho na Mega Sena, eu não posso me tornar agressivo sabendo que meus filhos estão com garantido e tudo mais. Uma parte minha vai ser agressiva. Então, a gente precisa entender qual que é o ciclo de vida, tanto da empresa como dos sócios, né? A empresa começou agora, precisa de capital de giro e tudo mais, todo o dinheiro está sendo ali, cara, conservador máximo. Minha empresa já está estabelecida, já tenho clientes suficientes, recorrentes. Cara, eu não posso investir num outro projeto, né? E aí, o investimento pode ser ou em algo que eu vou melhorar a minha empresa, né? Ou mesmo alguma questão que eu acho que aquilo vai ser o negócio do futuro. O negócio do futuro. É um investimento, né? Então, a gente não está falando de investimento só de papéis, né? Só de títulos de tesouro, CDBs. Cara, se a gente falar de investimento aqui, a gente vai ficar uns 3 podcasts só falando disso, porque tem muita coisa. E é legal isso, entendeu? E falando que você falou de conservador, ô Valtinho, fala aí também, senão... Não, que você ia falar... O cara consegue ter esse olhar olhando pro fluxo de caixa dele, certo? Beleza. E se o cara nem souber o que é fluxo de caixa? Eu falo porque assim, que nem, vamos usar a brincadeira aqui do brigadeiro. Pô, acabou de abrir, o cara tem um sonho e um pouco de chocolate no armário, né? E vai pra cima, beleza. Né? E até um tópico antes que eu achei interessante que você comentou, do cara ir pro banco, ou no caso pra agência, ou conversar com alguém, não sozinho, mas com uma equipe ou com pessoas com olhares focados, cada um na sua área. Porque eu acho que tem muito... No Brasil é isso, né? O cara... que é muito caro ter profissionais específicos, cada um pra sua área. Então é melhor ele pegar um pouco de tudo e ir lá pra cima. Só que o cara não é o detentor de toda a informação e o cara não tem 20 anos de bagagem. Ele abriu um negócio de brigadeiro agora. Hoje, o fluxo de caixa, ele tem que ser visto, ele tem que ser ali deslumbrado, estudado desde o início já na prospecção. Você pega muito caso assim de empresa pequenininha que acaba se lascando inteiro porque não olhou para isso. Com certeza, com certeza. Eu acho que talvez a maior mortalidade de empresas é não fazer esse trabalho de casa bem feito. Começar só com o sonho, beleza, ponho o sonho debaixo do braço e vou. Cara, beleza, muito funciona. Mas muita gente quebra por causa disso. Cara, tem... E às vezes funciona até uma etapa, né? Até uma etapa. Não tem fôlego para ir até o final. Exato, mas por exemplo, eu fiz economia, fiz aqui na Fundação Santo André. A gente tinha uma empresa júnior lá dentro que ajudava as empresas a fazer isso. De graça. Porque eu estava aprendendo, entendeu? Tinha professores de contabilidade nos orientando, de economia. Cara, tem ajuda. Sebrae tem muita coisa. Né? Tem várias instituições que você consegue, desde o começo, fazer isso. Então, não é que você vai sozinho, mas, pô... E não precisa esperar ficar grande para fazer, né? Exato. Né? E são dicas que muitas vezes você fala, puta, eu não pensei nisso. E aí, mata totalmente o seu planejamento. Aí você fala assim, cara, eu tava planejando vender aqui 3 mil brigadeiros e beleza, eu tô vendo que eu preciso vender 2 mil com um preço um pouquinho maior. Eu preciso vender 5 mil com um preço um pouquinho menor, porque a minha população aqui... Tem gente que faz isso, né? E é só buscar. Hoje, cara, tem um monte... Acesso, né?
Hoje o acesso é absurdo, né? Empresas júnior, empresas que estão começando, que querem dar esse suporte. Eu não tenho aqui para falar dados, né? Qual empresa e tal, até para não fazer um merchan indevido, mas tem como procurar essa ajuda inicial, tem muita gente capacitada para fazer isso, tá? Então a pergunta não precisa ter dinheiro para começar a pensar tanto em fluxo de caixa quanto investimento. É bom ter. É bom ter. É bom ter, mas não tenho, cara, eu preciso entender o porquê que eu não tenho. Eu preciso criar uma condição para que o meu fluxo de caixa seja positivo, ou que não é positivo, mas que em certo ponto vai virar positivo, e trabalhar nisso, entendeu? Não tem milagre. Porque o primeiro passo é o cara aprender a pergunta, né? Cara, como é que é o meu fluxo? Eu tenho fluxo de caixa, né? Porque é o que a gente tá falando aqui. Eu acho que tinha um amigo meu que trabalhava na outra empresa, cara, que ele falava isso. Que o brasileiro, ele é europeu, né? Ele tem dificuldade de criar pergunta. Ele quer só a resposta. Mas, um monte de resposta sem ter pra onde colocar não serve de nada. Sim. Né? É o Google, né? É o Google. Tem todas as respostas. Não, mas ainda assim... você sabe a pergunta? Então, é exatamente isso, o segredo do sucesso. É a pergunta de 1 milhão. A gente brinca lá no episódio. Você tem a pergunta de 1 milhão aí? Mas é isso. É isso. Então, pequeno investidor, pequeno empresário, cara, você está começando agora, peça ajuda. Não sinta que você... é o bambambam. Você pode ser o bambambam na sua área ali, entender de brigadeiro pra caramba. Mas tem muito mais coisa, né? Mas tem um monte de outras coisas. RH, como que eu faço uma contratação, como eu faço uma demissão. Isso pode quebrar a empresa. Se eu não souber lá na frente que eu preciso pagar todos os direitos trabalhistas e tudo mais, quebra a empresa. E uma pergunta, a gente é das antigas, a gente é daquela musiquinha, né? E a poupança Bamerindos continua, não? Nossa. Aí a pergunta né? Assim, a gente vem ali de uma geração dos nossos pais, pelo menos a minha família, eu vejo, falava muito disso. Já pôs dinheiro na poupança, né? Aí nascia o filho. Você já abriu uma poupança pro seu filho para guardar dinheiro? A pergunta poupança é investimento? Sim. Poupança ganha dinheiro, perde dinheiro? Como que funciona isso? Eu, como um bom economista, vou falar tudo que depende. Pô, todo mundo que a gente traz só fala depende. É sacanagem isso aí. Eu preciso te conhecer primeiro. Eu preciso... tem uma certificação financeira que chama CFP, que é planejador financeiro. E lá você pode fazer recomendações, você pode ter esse olhar para o cliente. Então, eu tenho essa certificação, eu posso chegar para você e falar assim, coloca aqui, faz isso aqui. Então, ele não pode mais falar depende agora. Agora ele tem a certificação. Exato. Mas aí eu preciso te conhecer. Aí eu preciso fazer uma... Falta essa parte. Vai ter que ir num churrasco lá na casa dele. Eu preciso fazer uma análise. Qual que é o seu estado de vida? Você tem filhos? Você tem quanto de renda? Sua renda comporta até quanto? Você CLT, PJ? Cara, é uma série de coisas. A poupança é um investimento. Para quem quer começar, legal. Cara, bacana, porque é simples, é fácil, é prático, tem liquidez. Mas tem algumas desvantagens em relação a outros investimentos. Tudo tem. Não tem, você não tem. Investimento vai ser sempre um tripé. Rentabilidade, segurança e liquidez. Você nunca vai ter esses três juntos. Vamos pensar poupança. Você tem segurança e você tem liquidez. Porque a segurança hoje a poupança hoje é garantida 100%. Esse dinheiro você vai ter de volta. Esse dinheiro a poupança da Caixa, principalmente, tá? Tá em lei isso. Isso é legal falar, porque assim, muita gente fala e tem medo da questão lá da época do Collor. Mas eu tinha dinheiro na poupança e aí fiquei sem dinheiro. Vamos abrir um parênteses aí, então? Existe essa possibilidade de um dia voltar ou tem uma segurança que garante? Vamos abrir um parênteses. 1990, o que estava acontecendo? Hiperinflação no Brasil. Abriu os mercados. Produto importado entrando. A galera com muito dinheiro na mão comprando para fugir da inflação. Então, o que você fazia? Você ganhava o salário, no dia seguinte, ou no mesmo dia, você ia no mercado e comprava tudo. Né? O consumo estava muito grande. E aí, o consumo muito grande e a inflação vai cada vez aumentando. O que aconteceu lá atrás? Não vou julgar se foi bom, se foi ruim, porque... A gente nem tinha esse Pode poder, falar depende. Depende, né? Mas, teve gente que foi bom, teve gente que foi ruim. Não, mas se lascou todinho. Estou falando o congelamento da poupança, né? Por que houve o congelamento da poupança? Para as pessoas pararem de gastar, a inflação baixar, e aí depois esse dinheiro seria devolvido a conta dentro de uma regra. Deu tudo errado.
um monte de situação. Hoje, eu tenho a inflação controlada, 4%, 5%. É alta? Cara, isso aí era ao minuto, né? 5%. Era hiperinflação. Então, a gente não tem inflação hoje, tá? Colocar entre parênteses, porque como a gente via lá atrás, tá? Uhum. Então, hoje, é um cenário totalmente diferente. Eu recebo muito cliente que fala assim, mas vão confiscar meu dinheiro. Tá, mas para que vai confiscar seu dinheiro? Não, você entendeu o confisco lá de trás? O confisco lá de trás foi para segurar uma situação, não foi um roubo, não foi uma situação que tiraram o dinheiro da galera e falaram assim, não vou devolver nunca mais e tal. Foi para controlar a inflação e ia devolver depois de 18 meses, corrigido e tudo mais. Se foi bem ou não. Aí outro parente. Hoje não tem como fazer isso. Para que eu vou confiscar seu dinheiro? Para que eu vou confiscar seu dinheiro? Mas quando eles aumentam a taxa Selic, não é para controlar, né, o consumo? Isso, então. Para que eu vou congelar o seu dinheiro hoje? Para o governo arrecadar mais. Cara, eu aumento imposto. Eu aumento a taxa Selic. Eu não preciso fazer. Eu emito mais título. Tem mais outros mecanismos. Eu não preciso confiscar o dinheiro para isso, tá? Para controlar a inflação. Hoje, a Selic é um dos mecanismos para controle de inflação. Então, quando a gente fala em inflação, eu não estou falando em inflação de hoje. Eu fui no mercado hoje e tal. A gente olha a inflação de 18 meses, 24 meses. Os analistas olham lá para frente e falam assim, putz, a inflação vai subir, porque o mercado está precificando, as condições monetárias estão se deteriorando, o Brasil vai entrar numa crise, tem safra que não vai... Cara, um monte de coisa. Então, os juros lá na frente vai ser maior. Os juros lá na frente sendo maior, eu olho para aquilo ali, o Banco Central fala assim, tá todo mundo falando que os juros lá na frente vai ser maior. Eu preciso controlar isso. Eu aumento a taxa Selic hoje, porque aí eu diminuo o consumo, essa expectativa lá na frente vai diminuir e aí eu consigo controlar a inflação. Basicamente, também dá uns 3 podcasts isso aqui. Dá. Tô falando Aí voltou, né? Beleza. É que aí eu cortei. Aí então, poupança, segurança, liquidez... E não tem rentabilidade. Baixa rentabilidade. Baixa rentabilidade, porque a poupança hoje é 0,5% ao mês, mais a TR que está quase zerada. Então, assim, se você quer liquidez e você quer segurança, ótimo. É um caminho. É um caminho. Agora, eu tenho fundos, eu tenho títulos do Tesouro que têm a mesma característica. Por exemplo, o Tesouro Selic. Ele tem liquidez, ele tem um pouco mais de rentabilidade e tem segurança do governo. Talvez não a mesma segurança que a poupança, questionável. Um CDB de um banco. Eu tenho liquidez. Que acho que é um dos outros mais comuns aí depois de poupança também. Eu tenho uma certa rentabilidade conversando com a minha segurança. Se eu tenho um banco de segunda linha, de terceira linha, eu vou ter uma rentabilidade maior. E um pouco menos de segurança. Eu vou investir em imóvel. Cara, eu espero ter uma rentabilidade alta, uma segurança boa, porque é um imóvel, né? Tá, a escritura e tudo mais, mas a minha liquidez, cara, eu preciso vender meu imóvel, eu posso baixar a minha taxa de juros e tudo mais. Então, sempre você tem que olhar com esse tripé. O que eu busco no investimento? Eu busco segurança? Eu vou para algo para isso. Eu quero rentabilidade. Então, você vai ter que abrir mão da liquidez ou da segurança. Entende? Então, sempre vai ser nesse tripé. Você não vai ter um ativo hoje que você vai ter os três no mesmo. Acho que eu vou começar abrindo uma caixinha. Né? Boa. Cara, isso é a melhor situação também, porque a caixinha você vai deixar dentro de um CDB. E aí você vai criando sonhos, objetivos e tudo mais dentro daquilo ali. Cara, é um ótimo planejamento financeiro. Porque eu quero trocar de carro daqui 2 anos. E aí entra naquela questão que a gente falou lá no começo. Vamos antes guardar, para quando eu chegar lá, eu ter. Eu quero viajar. Muita gente fala título de capitalização, né? Todo mundo já torce o nariz. Cara, já vem o gerente querendo me vender isso de novo. Exato. Tem público para isso. Tem. O cara que joga na Mega Sena, por exemplo, ele pode comprar um título de capitalização, porque isso lá na frente vai voltar para ele. Agora, é um investimento? Não. Vai ganhar dinheiro com isso? Não. Então, mas lá no final ele vai ter, de repente, o dinheirinho que ele queria ter. Se eu sou um cara extremamente que eu não controlo a minha finança, e o título de capitalização vai fazer para mim assim, mensalmente vai me arrancar. Para esse cara funciona. Agora, para o cara que entende um pouco mais de mercado financeiro, que tem acesso a outras plataformas, a outros fundos, a outras
É legal? Talvez não. E se na capitalização o cara também for bonificado lá e ganhar o prêmio, aí também... Eu paguei várias vezes. O Marcelo é um cara... Eu só comecei eu falo, era meio pé atrás de Mega Sena, mas o Marcelo me falou, cara, eu já paguei prêmio da Mega Sena, então existe. Já então, paguei. Já paguei, colegas e capitalização também já paguei, assim, prêmio, capitalização eu já ganhei, não os prêmios máximos, mas aquilo que você falou. Lá, o gerente me ligava na época e falava, meu, cara, me ajuda, cara, eu preciso de vender duas capitalizações pra bater minha meta. Tá, quanto que é por mês? 30, 40 conto? Mas joga aí, manda pau. E aí, às vezes, você é sorteado e cai lá na conta, 10 conto, mas, 5 mil. Olha a estratégia, né, cara? Me ajuda aí que eu preciso... Cara, se você montar uma estratégia, conhecendo o seu cliente, sabendo que ele é jogador de Mega Sena, você monta estratégia, você não precisa pedir ajuda. Você fala, cara... Mas talvez ele me conhecia e a estratégia... Talvez essa era a estratégia. Já tava ligado, já. Conhecendo você, Sader, eu acho que essa é a melhor. Me ajuda aí, Sader. Me ajuda aí, cara. Não, pô, tá então, bom. Se eu falar... eu vou estar sendo muito leviano de falar assim, esse investimento é bom ou ruim? Depende. Eu preciso saber o investimento, o que é, para o que é. Então, não tem resposta fechada né, disso. Eu preciso entender a sua necessidade, conhecer os seus desafios. Um amigo meu que sempre também falava, né, cara? E também nunca jogar os ouros tudo no mesmo potinho, né? Exato. Deixar isso... pulverizar ali, né? Sim, diversificar, né? Hoje você tem acesso a muito... Você abre a plataforma do banco, você tem, cara, tudo ali, né? Desde CDB, LCI, poupança, COI, criptomoeda. E isso é uma coisa, Marcelo, que a gente até fala que geralmente a cada sopinha de letra, a gente vai tentando decifrar para ajudar a galera que tá assistindo a gente. Mas, cara, eu falo, no mercado financeiro, é o que você falou, cada letrinha dessa daria um podcast, porque é muita variedade, é muita coisa. Então, o que muda do CDB pro LCI? Né? Vamos lá, então, rapidamente. CDB, eu estou emprestando dinheiro pro banco, e o banco tem que usar aquele dinheiro para emprestar para outras pessoas livremente. Então, ele vai emprestar num CDC, ele vai emprestar num empréstimo pessoal. Eu não sei, eu posso fazer, o banco pode fazer... Decide o que quer. Não é o Dentro que de alguma regra, né? Ele vai decidir onde é que ele vai apontar. Poupança e LCI, eu preciso aplicar na habitação. Então, esse dinheiro tem que ser para alguém que está buscando habitação do outro lado. Então, a Caixa hoje tem 70% de market share na habitação, porque tudo isso vem de poupança e de LCI. Não vem de outro lugar o dinheiro. LCA, CRA, são letras de crédito do agronegócio. Cara, vai ter que ir para o agronegócio. Então, cada sopinha de letras ali tem uma determinada situação. Mas para cada ponta, no lado de lá, me beneficia ou muda o cara que investiu? Porque assim, até onde... Depende. Porque... Eu sabia que ia falar depende. Porque assim, um CDB, eu emprestei na outra ponta lá, você é o cara que tá precisando de dinheiro. Você veio tomar... Eu sou o banco, tá? Eu peguei do Sader, que é rico. Peguei paguei pra ele. Me ajuda aqui. Pelo menos ser rico por uns minutos. Eu que me lasquei, né? Nessa brincadeira. Você é o pobre. Tô pagando aqui, ó, pra ele 130% do CDI, só que eu vou te emprestar a 4% ao mês. Tá, certo? Beleza. O Sader chega pra mim e fala, cara, esse CDB aí é bom? Porra, confia em mim? Sou o banco, cara. Eu sei fazer aqui. Não, mas o Sader sabe aonde ele vai... Não, então, calma. Não sabe. Eu só sei do banco. Não sabe, mas eu consigo consultar. Você entrar no site do banco, você consegue. Porque quanto tá o CDC lá no seu banco? Deve estar uns 4, 5%. É daí que tá vindo dinheiro. É daí que tá vindo dinheiro. Se você deixa de pagar, tô fazendo 1 para 1, tá? Claro que não é assim. Se você deixa de pagar, eu não tenho como honrar o CDB dele. E aí eu quebrei. Ele que se deu mal. Vou te cobrar, mas ele que se deu mal. Né? Porque eu não vou pagar os 130%, aí entra no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se não for acima de 250 mil, tá bom. Se for acima disso, você tomou pau. É isso. Então, assim, eu preciso saber onde eu tô aplicando
para eu não correr esse risco. Tem que ter alguém pagando, tem né? que ter alguém pagando. Isso não... Dinheiro não nasce do nada, Exatamente. né? Porque até aí, da ignorância. Cara, tô emprestando pro banco. O banco se limpa pra me pagar. Basicamente é isso. Ele vai fazer os corre dele para te pagar. Certo. Porque a reputação dele vale muito mais do que... Uhum. Só que, cara, começa a inadimplir. A inadimplência. Aí o país entra numa crise severa, ninguém mais paga. Pronto. Ele não tava... Cara, pronto. É isso. Não vai pagar rentabilidade. Não vai pagar. Só que aí é uma bola de neve, porque você não vai pagar, aí tem um outro banco que tá por trás aqui de mim e também não vai pagar o cara dele ali, então aí quebra É geral. o que a gente falou. É uma engrenagem muito difícil Sim. de quebrar e de acontecer, mas não é impossível. Agora, E se aí a você gente- aponta em outro lugar, que nem de imóvel, que nem você tinha falado... Aí tem a garantia do imóvel. Mas aí também ninguém vai comprar o imóvel. Exato. É. Então, Aí eu tenho uma casa. Rapaz, você é pessimista, hein, cara? Não. Não. ele tá fazendo... Eu tô brincando. Ele tá fazendo E aí a gente tem cenário também trágico. a questão de fundos de investimento. E aí fundos de investimento é um condomínio. O fundo de investimento ele não gera lastro para outras situações. Uhum. Então, o Sader aqui, o Ricão, aplicou comigo fundos de investimento, eu não pego esse dinheiro e aplico em outro lugar Uhum. para gerar benefícios para outras pessoas. Eu vou aplicar em títulos do governo, vou aplicar em CDBs de outros bancos, vou aplicar em letra financeira de outros bancos, eu vou aplicar em debêntures de empresas. Então, você precisa saber muito bem onde está o fundo de investimento, tá? Ele me deu o dinheiro dele aqui e eu sou um fundo de investimento. Aí eu vou para você que é uma empresa e falo assim, cara, você não tá precisando de dinheiro, não? Preciso fazer um investimento. Tá aqui, ó. Só que é muito mais barato do que eu, pessoa física. Né? Então, fundos de investimento conseguem utilizar debêntures, outros tipos de papéis para lastrear isso. Aí uma empresa deixou de pagar, mesma coisa. Lembra quando aconteceu com a Americanas? Uhum. 2022, 2023, sei lá, por aí. fevereiro ali. Americanas quebrou, teve uma fraude lá, né? Comprovado, tudo mais, tá rolando isso. O que aconteceu? Fundos que tinham papéis da Americanas falaram assim, cara, virou zero isso aqui. A empresa não vai pagar, eu tenho que colocar esse valor a zero, e aí quem toma é o cotista, né? Porque não vai mais pagar isso. Daqui já era. Ou mais vai lá na frente. Então eu preciso saber onde estou aplicando dinheiro. Eu preciso saber onde o meu fundo de investimento está aplicando esse dinheiro. Caramba. É uma roda, cara. É muito legal. E eu terminei na história pobre ainda, né? E quebrado, né? Nossa, cara. Teve um cenário que eu falei assim, não, você vai sair dessa, cara. Calma, mas Não, pode mas- melhorar, pode melhorar. Não, Pode às vezes você é melhorar. Fala 6 números aí. Às vezes você é um pequeno investidor de brigadeiros, vamos voltar para... Uhum. Que assim, você pegou um empréstimo a 4, só que você, pegando esse empréstimo, alavancou a sua empresa e fez 30 de renda. Uhum. Entendeu? Então, empréstimo é para isso, cara. É para você se alavancar. E aí tem os... E aí, a educação financeira é difícil, né? Eu ia falar com palavrão aqui, mas me contive, tá? Pô. Porque se eu não sei a que taxa de juros eu tô pegando, como que eu sei lá na frente? O quanto que eu tenho que render. Entendeu? Porque se eu pegar um negócio que eu tô pagando 4 pra eu ganhar 3, melhor não pegar. Melhor não pegar. É, Mas melhor muita gente faz isso. Vende almoço para comprar a janta. É. Né? Muitas empresas fazem isso. Então, ter um fluxo de caixa, saber exatamente quanto custa aquele seu produto, saber margem de contribuição, margem de lucro, isso é essencial para o nosso empresário. Tá? Eu começaria por essa parte. Uhum. Empresário quer abrir um pequeno negócio, tem um pequeno negócio, procura essas empresas que dão suporte, né? Empresa júnior de faculdade, escritório de contabilidade que quer crescer, que está colocando estagiários ali para trabalhar, que quer ajudar. Cara, tem muita gente. Sebrae, tem uma série de empresas que fazem isso acontecer para o empresário. Tá? A gente comenta muito isso, cara. Se mexe, né? Movimenta, busca, Sim. ficar sentado lá atrás do computador esperando as coisas acontecer e cair do céu, Não vai dar certo, vai dar não. certo. Às vezes dá. Se Às ele vezes dá. acertar Se der 6 sorte, números, Se ele acertar 6 números, né? Mas Vai vai ser ter mais alguém lá difícil. que paga o prêmio, né? O prêmio paga, então alguém vai pagar, mas é mais difícil. Vai ser mais difícil. Aí você conta com a sorte, que é algo Isso. que você não consegue Não controlar. é controlável. Isso, não é controlável. E a Agora, pior você coisa- pegar um empréstimo de 4, tendo um projeto para aquilo te retornar 30, é totalmente controlável. Sim. E na pior das hipóteses, não deu 30, deu 28. Pô, mas eu peguei a 4, Exato. ainda tô bem aqui. E uma das principais coisas que o mercado financeiro não gosta é imprevisibilidade.
Então, se eu sou uma empresa e visitei muitas empresas assim, eu vou dar crédito para aquela empresa e o cara não sabe nem o quanto ele tem de estoque, ele não sabe nem quanto ele tem de margem, cara, eu vou te emprestar, mas vai ser a 8%. Vai ser caro. Vai ser caro, porque é imprevisível. Seu negócio é imprevisível. Agora, se você tem tudo... Imagina chegar para um gerente de banco, estou dando a dica aqui para os empresários, chegar para um gerente de banco. Esquematizado, DRE, balanço, sabe? Plano financeiro, vai para onde, se acontecer isso, vai para cá, se orçamento na linha, isso aqui é um orçamento otimista, esse é o pessimista. Leva no celular mesmo, cara, no tablet, leva num computadorzinho. Cara, você vai ganhar o gerente de banco. Beleza, tá aqui, ó. 3%, 2%. Ou nem vai pedir de garantia, né? Ou não sei, entendeu? Então, assim, mostrando previsibilidade, eu te garanto que você vai ter mais acesso a recursos, a possibilidade de você crescer. Agora, você é imprevisível, cara. Você tem uma ideia e falou assim, eu amo fazer brigadeiro, minha tia falou que eu faço bem. Já é. Não, minha mãe, né? Pode dar minha mãe adora meu brigadeiro. Pode dar certo, mas o risco de dar errado é muito grande. Então, tornem-se previsíveis, né? De acertar os números, de saber quanto está a economia, de saber quanto está a taxa Selic. Se a Selic está para subir ou está para descer, isso vai impactar no seu negócio, cara. Se a Selic hoje está 14,75. Às vezes a gente ouve muito isso, Marcelo, de empresário. Eu quero lá saber se o dólar está subindo, se o dólar está baixando. Cara... Você precisa saber, cara. Cara, isso bate lá na alma da sua empresa. Você pode até achar que não, cara, mas... Vai machucar. Se a Selic sobe, se a Selic não sobe, tudo isso impacta, né? E você não precisa ser expert, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas você precisa ter uma noção, mais ou menos. É isso que eu tô falando aqui pra vocês, cara. O custo do dinheiro hoje no Brasil é 14,75. Eu vou pegar empréstimo a menos que isso? Provavelmente não, só se for subsidiado. E aí você precisa ter um plano muito mais detalhado do que esse para isso. BNDES, linhas subsidiadas. Que tem também bastante, né? Muita coisa. E aí você precisa ser cada vez mais previsível. Para chegar num BNDES, para chegar numa emissão de debênture, que não é o caso para pequenas empresas, mas você precisa, cara, ter tudo isso... Bem desenhado. Bem desenhado. E aí você consegue acesso mais barato. Se não, meu amigo, você vai pagar muito mais do que esses 14,75 no ano. E aí, se você não fizer isso na ponta, virar pelo menos 30 para valer a pena. Cara, e qual ramo que me dá 30% de lucro? Eu quero saber. Me ajuda aí que... Me ajuda. Que eu invisto. Eu pego emprestado a 15 e mando lá, né? Braço. Certeza, né? E isso é um ponto que muitas vezes eu também já ouvi, Marcelo. Mas, cara, não faz muito sentido eu apostar numa empresa que vai me dar 10, 12, se o mercado financeiro, no mínimo, me dá 14. Exato. Aí a gente não estimula a concorrência, o empreendedorismo do Brasil. Né? Tem uma taxa de juros muito alta. Você resolve o seu lado, mas não resolve o lado da nação, né? A gente vive uma era de rentistas, que se cair abaixo de 1% já fica louco. Né? Então a gente tem muita gente com muito dinheiro que não quer saber disso, né? De abaixar essa taxa Selic. Por quê? Porque tá ganhando dinheiro sem fazer nada. Né? Sem fazer nada, no modo de dizer, ganhou a vida inteira e provavelmente agora tá na aposentadoria e tudo mais. Mas se você tem uma taxa Selic, quando a gente tinha na pandemia, de 2%, cara, eu deixo meu dinheiro parado no banco a 2% ao ano ou eu invisto na TexLab lá que provavelmente vai me dar 30% ao mês? Eu vou para outro lugar. E aí você compra ações, você vai para fundos multimercados, você vai para outros instrumentos para gerar essa economia para rodar. E aí estimula o empreendedorismo, aí o cara abre uma empresa de brigadeiro lá e fala assim, cara, é 2%. Se me der 10, tá bom. Já tá valendo, tá ótimo já. Tá ótimo, e aí incentiva. E aí o cara que pegou a 2 e falou que 10 tá ótimo, ele ganha 30. Aí ele investe mais, entendeu? E aí roda. Então, por isso que é perigoso a gente manter uma taxa de juros muito alta por muito tempo. A gente gera... ela resolve algumas coisas. E aí, quando a gente tem uma taxa de juros alta e uma inflação alta também, aí é pior ainda. Porque aí a gente não resolveu o problema da inflação e tá com uma taxa muito alta. Aí quebra tudo. Aí complica.
Meu amigo, ó, e a gente não navegou em tudo ainda. Como ele disse, para cada assunto que ele levantou ali, tinha 30 podcasts pra fazer. Como perder menos dinheiro. Eu falei do tigrinho. Fica menos pobre, né? Você sabia que, só um dado. Não, manda bala. Saiu um estudo da Ambima agora, chama Raio-X do Investidor Brasileiro. Cara, quem tiver interesse, entra lá no site da Ambima, ANBIMA, ambima.com.br. Mais de 14% da população brasileira investe no tigrinho. Isso é uma pergunta da Ambima. Você investe em quê? A pessoa fala, eu invisto em casa, eu invisto em carro, que também não é o certo ali para o investimento. Eu invisto em fundo, CDB. 14% fala que investe em tigrinho. Então, por isso que eu falo que é muito sério essa questão, cara. Não é simples, não é difícil. Talvez eu vou até ser cancelado por alguma gente. Não tenho patrocínio de ninguém, graças a Deus. Nem quero ter. Não vou poder mais apostar. Mas, cara, é saúde. É saúde pública, entendeu? Tem muita gente perdendo tudo por conta disso. Acha que é uma brincadeira, E jogos também, né, cara? E tem jogo do bicho, jogo fácil. Só digitalizaram... Tem que tomar cuidado, tem que ser responsável, tem que... saber que isso é uma diversão. E aí você usa aqueles 2%. Cara, eu vou perder se eu ganhar. Já era, beleza. Sabendo disso, beleza. Agora, me preocupa uma pessoa chegar e falar assim, você investe no tigrinho? Vixe, perigoso. Ainda mais com... Não, deixa eu ficar aqui. Não vamos falar de futebol, não. Não, deixa o futebol pra lá ainda. A sorte é que o podcast não vai pro ar pós-gravação, assim, de imediato. Senão o que a gente passou no domingo... Ia pegar o choro do Sadr e o meu aqui. Deixa pra lá. Mas é bem verdade isso. Claro, o que você falou daria um podcast pra gente falar aí desse assunto, né? Do risco que essas questões de investimento... que é vendido como investimento e, na verdade, pode até lá no fundo ter um olhar, que é o que eu falei, a Mega Sena não deixa de ser um investimento, mas antes de ser um investimento é aquilo, ela é uma aposta muito de alto risco, né? Sim. Então, até um gancho, até pensando nisso. Você falou no começo que muitas empresas deveriam ter alguém com um olhar no cliente para buscar melhor. O cara do Tigrinho tinha um cara que fazia isso. Sim. Pronto. Sim, exato. Sim. É isso. Ele achou um nicho. A empresa que poderia talvez calçar o cara, ajudar de verdade, não tem profissional e fica pago de bandeira. Aí é questão de regulação. Aí entra numa outra esfera que precisa ser feita. Acertada. Precisa ter o cara ali regulando, falando, cara, isso não é para você. Você já gastou... Tantos por cento. Exato. A plataforma tem que te avisar. Cara, você já perdeu 3 vezes essa semana. Você vai jogar de novo? Você acha que eles vão fazer? Vai nada. Vai nada. Entendeu? Então, assim... Vai te dar um empréstimo pra você colocar mais. É capaz. Eu, assim, tem caminhado para isso, tá? Para essa regulamentação, para essa regulação do mercado, porque ficou muito... Tá banalizado, né? Então, eu espero que tenha. Mas não tenham dicas de podcast aqui, né? Para cortes. Hashtag fica a dica. Não tem almoço grátis. Pensem no médio e longo prazo. Para alguém ganhar, do outro lado, talvez alguém vai ter que perder. Alguém vai ter que perder. A questão ganha-ganha, você não vai conseguir extrair muito do seu... É que eu defendo, a ganha-ganha, ela não é um financeiro dinheiro na mão, né? Por exemplo, o ganha-ganha, a gente tá aqui, ó, numa roda de bate-papo, então a gente tá ganhando porque a gente tá aprendendo, você tá ganhando porque tá ensinando e tá aprendendo outras coisas. Isso é uma roda de ganha-ganha. Sim. Agora, se cada um colocar R$100 aqui e todo mundo tirar um, 2 ou 1, só um vai ganhar, não tem jeito. E pensando nisso, mesmo nessa roda, eu tive que vir pra cá, perdi meu tempo lá. Não, tem um custo. Tem um custo. Então, assim, se o meu custo for muito maior do que eu ganho, já talvez não é o ganha-ganha. Então, isso a médio e longo prazo. Porque pode ser que esse episódio aqui vire mais 2, 3, 4, sei lá, não sei o quê. Sim. É uma possibilidade da gente ganhar lá na frente. Né? Então, pensem a médio e longo prazo. Não pensem exatamente agora, preciso ganhar agora. Saiam de redes sociais, de influenciadores, de que ganho dinheiro fácil, olha a minha Porsche aqui que eu tô bombando, tô bombando. Cara, eu já vi isso, tá todo lascado, cara. O cara aluga pra fazer o episódio e depois devolve e tudo mais. Então, eu tinha um professor que ele comentou na época que os caras alugavam iPhone pra ir pra festa, pra balada, só pra pousar de iPhone no... Quando o iPhone... Eu cheguei a fazer muito isso aí.
Senão não cheguei onde eu chegava, né? Não, mas é isso, cara. Se tem uma coisa que é legal assim, vá com calma, pés no chão, sonhando alto, é claro, né? Sempre, mas pés no chão, próxima etapa, planeje o longo prazo e execute os curto, né? Uhum. Eu acho que esse é importante também. E é isso, não tem, legal. Tem muito... Não tem segredo, né, cara? Não, segredo tem. Acho que isso daí já é um baita segredo. Pensar grande e executar de curto prazo já é uma grande dica. Ajuda. E já vale muito. Boa. Pô, legal. Pô, a gente teve esse mega bate-papo aqui com o Marcelo. Como a gente sempre brinca aqui nos finais, o tempo voa, a gente já tá mais aí de 1 hora de gravação. Certamente ficam aí muitos assuntos ainda pra gente poder conversar em outros episódios, né? E só uma curiosidade, né? Não deixar de falar, pô, é muito engraçado os encontros da vida, né? Sim. O Marcelo, lá na juventude, na adolescência dele, trabalhava numa pizzaria da família, né, Marcelo? Ciconero lá, uma baita pizzaria. Eu era cliente, inclusive. E hoje a TexLab tá lá no prédio. Era pizzaria. E era pizzaria. Pô, hoje a gente não faz pizza, mas a gente faz uma salada boa lá, né? Cara, sai muita gente boa. Mas muita gente feliz em casa, né? Aí a pizza agora a gente tem que ir lá na casa do Marcelo e comer lá. Pronto. Mas é isso. E aí, quando a gente se conheceu, né, Sader? Você até perguntou, Ciconello, cara, esse nome não me é estranho, cara. Tinha alguma coisa aqui? Né? Tinha pizzaria. Putz, é verdade. Lá na Continental. Eu falei, não, você conhece bem. Não, é onde eu trabalho. Né? É onde eu tô indo todo dia. Pô, legal demais. É as coincidências da vida aí que é bem bacana. Mas show de bola. Marcelo, queria agradecer de novo aí o bate-papo, cara. É um tema que a gente tem muita coisa para falar, é muito interessante, é muito pertinente, inclusive, Sim. pro empresário. A gente ainda poderia mergulhar muito em questões até de tecnologia. Pô, como que era para você, Marcelo, lá quando você entrou na Caixa, né? Muito tecnologicamente, quanto que mudou hoje, né? Então, certamente, assim, é uma evolução gigantesca. Então, tem muita coisa ainda que certamente dá pra gente falar, né? Isso é bom. Sim. Eu sempre gosto de encerrar aqui as conversas sabendo que tem mais muito assunto pra gente falar, que é sinal que realmente o bate-papo foi legal, fluiu, enfim. Então, certamente, quem ouviu aí vai poder consumir e aprendeu bastante aí, principalmente a dar os primeiros passos, né? Sim. Claro que para evoluir, para extrair o máximo de tudo ali, vai precisar de muito mais tempo, muito mais conhecimento, entender cada caso, mas já fica ali certamente umas dicas bem bacanas. Então, obrigado aí, deixar aí espaço para você fazer os agradecimentos. Legal. Considerações finais, fica à vontade aí. Em 1 hora não dá pra gente falar tudo, mas eu quero despertar isso no empresário, né? Essa curiosidade, esse algo a mais que a gente falou aqui, alguma questão que eu falei que é legal. Coloca nos comentários ali. Talvez tenham livros que a gente possa ajudar, ou mesmo dicas, né? Causos que a gente já passou por isso. E é isso. Agradecer muito, bacana esse convite. Quando a gente pensa em Caixa Econômica, né? São 164 anos. E aí você fala, nossa, uma velha senhora. Foi o que eu pensei quando eu vi lá no cada caixa. Falei, meu Deus. 164 anos. Cara, e talvez seja a empresa mais inovadora que a gente tem no Brasil. Cara, ninguém vive 164 anos, entendeu? Sem inovar. Tá se reinventando. Na pandemia, se reinventa toda hora. Senão não aguenta. Na pandemia, a gente criou o maior banco digital do mundo, que foi o pagamento do auxílio emergencial para todo mundo. Então, a gente pagou em tempo recorde para todo mundo, enquanto os Estados Unidos ainda dava cheque para o pessoal, com a assinatura do Trump lá e tal. Não, se a gente for falar de mercado financeiro, o Brasil, graças a Deus, é bem destacado. E o mercado financeiro, Pix, TED, cara, isso é absurdo. Então, deixar essa reflexão para vocês. Comecem pequeno, sonhem grande. Eu acho que é bacana isso ter com vocês. Minhas redes ali estão abertas no LinkedIn também. Se vocês quiserem se conectar lá, eu acho que é um ambiente legal para a gente falar, trocar uma ideia. E coloque nos comentários. Às vezes tem alguma coisa que a gente falou aqui que você já viveu, que quer passar a experiência para a gente. Vamos se ajudar. Eu acho que essa é a grande... Aí é o ganha-ganha, né? Exato. Aí vem o ganha-ganha. Não tem sozinho, cara. Ninguém faz sozinho. Não dá. Isso não tem jeito. Show. Legal. Obrigado, Valtinho. Mais uma vez aí. Mais um episódio. Boa.
Você conseguiu tirar suas dúvidas todas? Vixe, que bom que eu criei novas perguntas. Né? Então, precisa de mais uns 4, então, né? Não, o bom é que agora eu cobro por hora, né? Essa assessoria. Essa é a ideia. Boa, gente, obrigado aí, mais um episódio. Pra você aí que ainda não tá inscrito no canal, se inscreva aqui, né? A gente quinzenalmente lança um episódio novo, uma nova conversa, um novo bate-papo, sempre com um convidado especial ali, assuntos ligados à parte do empreendedorismo, né? Assuntos que fazem muito sentido para o empreendedor e para aquele que eventualmente também não é empreendedor, mas quer se tornar, ou no final vai acabar dependendo de alguém que empreendeu para poder estar trabalhando e estar no mercado de trabalho, né? Então é algo sempre muito relacionado, né? Então, como o Marcelo falou, tiver dúvida, deixa aqui no comentário, né? Deixa ali que a gente vai ter o maior prazer em te responder e te conectar ali eventualmente com quem for preciso para poder te ajudar, tá bom? Valeu, gente, obrigado e até o próximo. Valeu. Valeu.